Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Carlos, da disciplina de rede de computadores 1. Na aula de hoje, então, nós vamos falar sobre a camada de rede, nossa próxima camada aí que nós vamos estudar. Nessa aula, então, eu pretendo explicar como a camada de rede usa protocolos IP para comunicações confiáveis. Pretendo falar também sobre as principais funções do protocolo IPv4 e também do protocolo IPv6, que são os dois principais protocolos dessa camada. Também vou abordar com vocês como que um host ele faz roteamento, né? Ou seja, como um computador convencional ele consegue fazer a escolha das rotas, né? E por fim também vamos falar sobre as tabelas de roteamento de um roteador. Então vamos iniciar falando sobre características da camada de rede. Bom, então a camada de rede ela fornece os serviços que vão permitir que os dispositivos finais troquem informações, troquem dados, tá? Como eu tinha dito para vocês, os dois principais protocolos dessa camada são o protocolo IPv4 e a versão mais atual que é o IPv6, tá? E essa camada, então, a camada de rede, ela tem basicamente quatro operações básicas, né? Quatro funções básicas. A primeira delas é endereçar os pacotes para os dispositivos finais da rede, tá? Os dispositivos finais são aqueles, né, que vão receber as informações, né? São os destinatários, né? Essa camada também é responsável por realizar o encapsulamento, né? O encapsulamento do que vem da camada de cima, né? A camada que está acima da camada de rede. Vocês podem observar aqui nessa figura que é exatamente a camada de transporte. Então, uma das finalidades da camada de rede é encapsular um segmento, e isso a gente vai aprender nas próximas aulas, né? O que é um segmento. Então, só para reafirmar, né, a PDU, né, o Protocol Data Unit da camada de rede, chama-se pacote, tá? E a gente vai ver mais para frente, né, nas próximas aulas, que a PDU da camada de transporte chama-se segmento. Então, uma das atribuições da camada de rede é encapsular um segmento que vem da camada de transporte, tá? Outra função importante da camada de rede é o roteamento, né? O que é um roteamento? É a escolha dos caminhos, né? Dos melhores caminhos que um pacote vai ter para partir de um host de origem e chegar num host de destino. E também a função da camada de rede, assim como é função das demais camadas, realizar o desencapsulamento, tá? Então, como assim desencapsulamento? Então, imaginem que vocês enviaram um pacote na rede. Esse pacote ele vai chegar no destino na camada física, vai sair da camada física e ir para a camada de enlace, e saindo da camada de enlace e chegando na camada de rede, tá? Esse quadro que vem da camada de enlace ele vai ter que ser desencapsulado na camada de rede. Então, consequentemente, além de encapsular o que vem da camada de transporte, a camada de rede também desencapsula o quadro que vem da camada de enlace, tá? Então, isso aqui essa teoria que eu acabei de passar para vocês, eu tentei representar aqui na figura para ficar um pouco mais fácil, né? Então, imagine aqui que do lado esquerdo a gente tem um host de origem e aqui a gente tem um host de destino, tá? E a camada de rede, ela visa justamente realizar o roteamento, né? A escolha dos melhores caminhos ou das melhores rotas que esse pacote ele vai trafegar até ele chegar no host de destino. Vamos falar então um pouco sobre o encapsulamento, que eu já expliquei para vocês, né? Ele encapsula o segmento que vem da camada de transporte, tá? Já tinha explicado isso no slide anterior. O IP, ele basicamente, atualmente, vai utilizar um pacote IPv4 ou IPv6, tá? Mas independentemente do protocolo que se utilizar na camada de rede, seja o IPv4, seja o IPv6, isso não vai afetar o segmento da camada 4. Então, às vezes surge a dúvida no aluno, professor, quando eu encapsular
um pacote e eu mandar para a camada acima, que é a camada de transporte, que é um segmento, né? Que trabalha com segmentos. Isso vai modificar alguma coisa se eu, por exemplo, optar por o IPv4 ou IPv6? Não, não vai. Tá? Então, independentemente da versão do protocolo que você utilizar na camada de rede, ele vai ser encapsulado, vai ir para cima e a camada de transporte vai fazer o seu trabalho, né? E a gente vai estudar, né, nas próximas aulas quais são os protocolos da camada de transporte, né? E como eles se relacionam com a camada de rede, tá? O pacote IP, então, ele vai ser examinado por todos os dispositivos da camada 3 à medida que atravessa a rede. Então, o que quer dizer isso? Você enviou um pacote do seu computador e o seu computador ele vai passar por vários roteadores, né? Aliás, ele vai passar por um ou vários, né? Geralmente vários roteadores até ele chegar no destino. Em cada roteador que ele passar, né? Ou seja, cada equipamento que vai retransmitir esse pacote, ele vai ser examinado na camada 3 daquele dispositivo que recebeu aquele pacote lá daquele dado que você enviou do seu host, né? Do seu PC, da sua máquina. Outro detalhe importante é que o endereçamento IP, ele não muda da origem para o destino, tá? E esse detalhe aqui causa bastante dúvida nos alunos, tá? E eu até coloquei uma observação ali para que vocês não se confundam, tá? Então, existe uma técnica que a gente chama de NAT, e a gente vai estudar também nas próximas aulas, né? A gente vai retomar esse tópico aí, tá? A gente não vai esgotar esse assunto na aula de hoje. Mas o NAT basicamente é você mudar o endereçamento do IP, tá? O que significa isso? Para não gerar muitas dúvidas na cabeça de vocês. Como assim, professor? Em cima o senhor diz que o IP não muda, embaixo o senhor diz que o NAT muda o endereçamento, tá? Significa o seguinte. Imagina que você está em uma rede local, uma rede LAN, tá? E essa rede local utiliza um IP local, né? Exemplo, IP clássico, 92.68.0. alguma coisa, tá? Esse endereço de IP local, né, e endereço de IP de LAN, ele não é um endereço IP válido, tá? O que quer dizer isso? Ele só vai funcionar para comunicação dentro daquela rede interna, dentro daquela rede local, tá? Se você vai enviar um pacote do seu computador, tá? E utilizando a internet, por exemplo, né? Você vai acessar um site, você vai enviar um pacote, aquele endereço IP local, 192.168.0 alguma coisa, ele não é um endereço válido, ele não vai trafegar na internet, tá? Então, geralmente, o que as operadoras, né, o que os ISPs eles têm, tá? Eles têm algo que a gente chama de IP compartilhado. O que quer dizer isso? Quando você mandar, por exemplo, você tem aí na sua casa, você tem um roteador, tá? E você tem a sua rede local. Na sua rede local, por exemplo, você vai ter um IP local que você vai conseguir se comunicar e trocar informações com os outros computadores da rede, ou celulares, ou impressoras, ou seja o que for, tá? Para isso você vai precisar de um IP local. Agora, quando você acessar a internet, você começar a navegar, enviar pacotes na rede, por exemplo, você vai acessar seu e-mail, enviar um e-mail, anexar um arquivo, né? Que você vai utilizar a internet. É feito principalmente nesses casos de IP compartilhado. O ISP, né, o provedor, ele tem um endereço IP que a gente chama de endereço válido, que é o endereço que é utilizado na internet, tá? E é um endereço IP único. Então, quando você vai acessar a internet, geralmente, a grande maioria dos provedores fazem isso, tá? Você vai compartilhar um IP válido com outros usuários, né, que são clientes desse provedor. E aí esse provedor ele vai usar essa técnica que é de NAT. O que é o NAT? Ele vai pegar aquele pacote lá que está vindo de uma máquina da tua rede com o endereço local, e aí ele vai
transformar, ele vai mudar esse endereço local desse pacote e vai acrescentar esse IP que é real, né? Que é um IP fixo, né? Para que você possa se comunicar na internet. Quando você tiver o recebimento, por exemplo, de um pacote que está vindo para você, é feito o processo inverso, né? Esse pacote, então, ele vai chegar nesse endereço IP válido do teu provedor, e o teu provedor, por meio do NAT, ele vai identificar que aquele pacote é para você, por meio do seu endereço IP local e das demais identificações de endereço físico, né, MAC, e também endereço da porta, né, ele vai conseguir encaminhar esse retorno, né, para você na tua rede, tá? Então, isso é NAT, isso é a conversão, né, a capacidade de você converter um IP que não é válido, que é um IP local, e mesmo assim você ter um IP que é compartilhado, ou seja, ele não é um IP só seu, vários clientes, vários usuários estão utilizando aquele IP, para que você possa navegar na internet. Essa técnica é uma técnica que foi muito importante em função da limitação do protocolo IPv4. Então, a gente vai discutir mais adiante isso, né? O IPv4 ele tem limitações de quantidade de endereços disponíveis. E uma das formas que foi criada para se mitigar, se resolver esse problema foi justamente a criação do NAT, né? Que é a possibilidade de você utilizar o IPv4 ali, você tem um IP compartilhado que vários clientes podem estar utilizando ali para poder acessar a internet, fazer seus envios e recebimentos de pacotes. Certo, pessoal? Bom, características do protocolo IP, então, o IP ele deve ter baixa sobrecarga, tá? E em função dessa característica dele ter baixa sobrecarga, então, a gente pode descrever as principais características do IP, que são essas três, que ele é sem conexão ou não orientada à conexão. Vocês vão ver esses dois termos na literatura. Tem livros que vocês vão encontrar o termo sem conexão e livros que vocês vão encontrar o termo não orientada à conexão. E essa característica do protocolo IP, então, do IP, causa também bastante confusão para o aluno, porque o aluno pensa, como assim, professor? Sem conexão? Se não tem conexão, não tem comunicação, né? É isso que o aluno costuma associar. Só que eu vou explicar no próximo slide para vocês, nos próximos slides, o que é o sem conexão, tá? Vai fazer mais sentido na cabeça de vocês. Outra característica importante do IP é que ele tem essa característica de melhor esforço. O que quer dizer isso? Eu vou explicar também melhor mais para frente. O melhor esforço quer dizer, ele sempre vai tentar entregar aquele pacote da melhor forma, o que não quer dizer que seja a forma mais eficiente. Então, ele sempre vai tentar entregar aquele pacote da melhor forma. Então, por isso que a gente chama de melhor esforço. E ele é independente de mídia, né? Então, não importa se, por exemplo, você está utilizando um Wi-Fi ou uma rede cabeada, o IP independe do tipo de mídia que está sendo utilizado, né? Independe do canal de comunicação que está sendo utilizado. Então vamos lá, vamos começar falando sobre o que é o não tem conexão, ou sem conexão, ou não orientado à conexão. O que significa isso? Tá? Então o aluno pensa, professor, sem conexão quer dizer, como assim? Se não tem conexão, não tem comunicação? Não, não é isso, tá? O sem conexão, ou não orientada à conexão do IP, quer dizer que nenhuma conexão é estabelecida com o destino antes do envio do pacote. Então, um exemplo, né, um paralelo que dá para a gente fazer para ficar mais fácil o entendimento é como funcionam as comunicações via correios, tá? Então, imagina que você quer enviar uma carta. Você quer enviar uma carta, você vai lá, vai postar nos correios. E quando você vai enviar essa carta, você tem que colocar as informações do destinatário. Endereço, rua, CEP, etc. Só que quando você está postando essa carta, não necessariamente você precisa... aliás, não necessariamente não. Você não precisa
entrar em contato com o destinatário para verificar se ele está em casa para receber aquela carta, ou se ele vai estar em casa. Você não faz você não faz nenhum tipo de, você não precisa e não faz nenhum tipo de comunicação prévia, tá? Você pode fazer na vida real, você pode fazer, dizer, fulano, vou te mandar uma carta. Mas não existe garantia que o destinatário ele vai estar disponível lá para receber essa carta, né, no momento que ela chegar, tá? Então essa é a analogia clássica que a gente faz com essa característica de uma conexão IP, que ela não estabelece com o destino nenhum tipo de conexão para poder enviar o pacote. Ele simplesmente envia o pacote, tá? Então, não há informações de controle necessárias, como sincronização, confirmação, ou seja, ele não precisa sincronizar, ele não precisa entrar em contato com o destinatário para ver se ele pode receber ou não, tá? Detalhe, grifem isso que eu vou falar agora para vocês, anotem, escrevam isso. Na camada de rede, no protocolo IP, a gente vai ver que essa verificação de sincronia e confirmação, ela é uma atividade tipicamente realizada pelo protocolo TCP da camada de transporte, que é a próxima camada que a gente vai estudar, tá? Mas aqui na camada de rede, protocolo IP, não há essa preocupação, tá? De fazer uma sincronia entre o emissor e o destinatário para verificar se ele pode receber aquela informação, aquele pacote ou não, tá? Então, o destino receberá o pacote quando ele chegar, mas nenhuma pré-notificação é enviada por IP. Então, o IP não manda nenhum questionamento lá, eu posso mandar esse pacote? Não posso mandar? Entendeu? Isso não acontece nesse protocolo. Se houver necessidade de tráfego orientado para a conexão, então outro protocolo, como eu já tinha explicado para vocês, é que vai lidar com isso, que é o protocolo TCP da camada de transporte, que a gente vai estudar em aulas futuras. Então, o melhor esforço. O que é o melhor esforço? Já tinha explicado basicamente para vocês, né? O IP, ele não garante a entrega do pacote, tá? Então, quando você está enviando um pacote na camada de rede, não há garantias de que o pacote realmente ele vai chegar, tá? E o protocolo IP, ele vai tentar reduzir a sobrecarga, né? Para que, uma vez que não há mecanismo para reenviar dados que não são recebidos. Então, ele não vai ficar tentando mandar aquele pacote lá com o objetivo de reduzir a carga. Em função disso, consequentemente, ele não vai esperar confirmações, tá? O IP não sabe se o outro dispositivo, né, está operacional ou se recebeu o pacote. Então, não é função do protocolo IP se preocupar com se o pacote ele foi devidamente recebido ou não. Então, isso é preocupação do protocolo TCP, que está na camada de cima, camada de transporte. Isso aí, por que eu ratifico? Porque o aluno confunde bastante, né? Confunde, qual que é a atribuição do IP, qual que é a atribuição do TCP. Né? A atribuição do IP, né, da camada de rede é roteamento, é a escolha de rotas, a escolha de caminhos, tá? E por fim, né, outra característica que eu tinha citado para vocês, também já tinha feito uma explicação sumária, é que ele independe de mídia. Então, aqui na figura eu coloquei para vocês aqui vários tipos de mídias, né? Então, a gente tem ali padrão Ethernet, né, padrão de redes locais, a gente tem redes por fibra ótica ou redes wireless. Então, o protocolo IP ele não se preocupa com o tipo de quadro, né, exigido na camada de enlace, né, ou camada de link de dados. Ele não tem essa preocupação. Então, o IP ele pode ser enviado por qualquer tipo de mídia, cobre, fibra, sem fio, etc. Então, ele é independente de mídia, tá? Como eu já tinha explicado para vocês. A camada de rede recebe isso a partir das informações de controle enviada pela camada de enlace. Então, ele faz o seu papel, tá? Basicamente, o pacote IPv4 ele é subdividido em unidades menores, né? Como fragmentação, tá? O exemplo, né, um roteador que vai de Ethernet para um WAN, ele vai ter
ele vai ser mais lento, né? Ele vai ter uma MTU, né? Que é a unidade máxima de transmissão menor. Então, mas enfim, basicamente, tá? O IP ele independe do tipo de canal que está sendo utilizado na comunicação, tá, pessoal? Quem tem que se preocupar com o canal, conforme eu coloquei nesse slide, é a camada de enlace. Então, para resumir esse slide, camada de enlace é que se preocupa com o tipo de mídia que está sendo utilizado. Tá? A camada de rede não é responsável por esse tipo de preocupação. Vamos falar então um pouco sobre o protocolo IPv4. O IPv4, então, ele é o principal protocolo de comunicação de redes, né? É o mais utilizado atualmente, né? O IPv6 também é importante, né? É o seu substituto, né? Mas o IPv4 ainda é muito utilizado. Esse cabeçalho, então, da camada de rede, ele tem várias finalidades. Então, ele garante que o pacote seja enviado na direção correta para o destino. Ele contém também as informações para processamento da camada de rede, tá? E as informações do cabeçalho são usadas por todos os dispositivos da camada 3, que é a camada de rede, que manipulam o pacote. Então, o protocolo IPv4 ele tem todas as informações aí que são necessárias para a camada de rede, tá? Que ela possa dar o devido tratamento para o pacote. Então, aqui nesse slide eu coloquei para vocês os campos que compõem o cabeçalho do protocolo IPv4. Percebam que são vários campos, né? Alguns desses campos são muito importantes, né? Como o campo de protocolo. Esse campo aqui você vai colocar qual é o protocolo que está sendo utilizado, o endereço de IP de origem e o endereço de IP de destino. Então, esses campos são bastante importantes. O campo version também é muito importante, tá? Então, todos esses campos aqui são campos que compõem o cabeçalho do IPv4, tá, pessoal? Então, campos que são importantes, né? Aqui eu coloquei uma breve descrição de cada um dos campos. Então, o campo version ou versão, ele tem um campo de 4 bits, tá? Que vai ter a versão ali do protocolo. Esse campo também é muito importante, que é o time to live, ou tempo de vida, o TTL, né? Que ele vai realizar a contagem de saltos da camada 3. Esse campo ele é muito importante, né? Lembram que quando a gente dá um ping no IP, ali aparece lá a opção TTL, né? Que é o Time to Live. E essa informação vem justamente desse campo do cabeçalho IPv4, tá? O campo protocolos, né? Que lá vão ter as informações, por exemplo, dos protocolos da camada de transporte que estão sendo utilizados naquele pacote, como o TCP, o UDP, tá? O ICMP. E os campos de endereço de origem e endereço de destino, né? Que no protocolo IPv4 são de 32 bits. Então, esses são campos muito importantes no cabeçalho de um IPv4. E o pacote IPv6, então, ele tem vantagens em relação ao IPv4, e a gente vai falar algumas dessas vantagens. Aliás, é mais interessante a gente começar falando as desvantagens, né, as limitações do IPv4, fica mais fácil de vocês entenderem. Então, lembram que eu havia falado para vocês sobre o NAT? Então, basicamente o IPv4, houve um esgotamento, né? Então, imagina a quantidade de endereços de IP que a gente tem hoje no mundo, né? Então, o crescimento da internet, né? O crescimento da quantidade de computadores, dispositivos interconectados, né? Então, basicamente, o IPv4 ele tem um esgotamento do número de endereços disponíveis, tá? Então, em função dessa falta de conectividade de ponta a ponta, por que ponta a ponta? Ponta a ponta no sentido que cada dispositivo da rede vai ter um endereço único, um endereço válido, né? Que é o que a gente não dispõe no IPv4, né? Então, em função disso, né? Em função dessa falta de disponibilidade de endereços, né, disponíveis, é que foi criado o NAT, que eu já tinha explicado para vocês, tá? Então,
ao invés de, por exemplo, você ter um dispositivo, cada dispositivo na rede com um endereço válido, você vai ter aquela aplicação da técnica de NAT, né? Você tem IPs que não são válidos em redes locais, que quando você vai fazer uma comunicação, por exemplo, na internet, aquele endereço local ele vai ter que ser transformado para um IP válido, né? E esse IP válido ele pode ser compartilhado por vários usuários dentro de uma rede, né? Dentro de por exemplo, de um provedor de internet, né? Então, o NAT foi concebido como uma solução temporária, tá? E ele cria problemas na rede como efeito colateral da manipulação de endereço de cabeçalho de rede. Então, qual é o principal problema da utilização dessa técnica de NAT? Ele causa muita latência, né? Ou seja, tu tem uma demora, né? Uma perda de tempo muito grande, porque você tem que estar verificando tabelas, né? Para fazer o redirecionamento para as máquinas que enviaram aquelas solicitações, né? Então isso acaba gerando uma latência na rede, tá? Isso é um problema. O ideal numa rede é que cada dispositivo tivesse o seu IP dedicado, o seu IP válido, né? Mas infelizmente com o IPv4 isso não era possível. Então, para se mitigar esse problema, para se resolver, então a IETF, né? A Internet Engineering Task Force, então desenvolveu o IPv6. Tá? Então o IPv6 ele supera essas limitações que eu expliquei anteriormente para vocês do IPv4. Tá? De que forma ele supera? Né? Então, o IPv6 ele tem 128 bits para endereçamento, diferentemente dos 32 bits que o IPv4 dispõe. Então, a manipulação também por meio do IPv6 foi simplificada, porque na sequência eu vou mostrar para vocês os campos do cabeçalho do IPv6. Então, o pessoal diminuiu a quantidade de campos do cabeçalho desse protocolo. E também em função da eliminação da necessidade de NAT. Então, como você tem a possibilidade de ter um IP válido para cada dispositivo, você não precisa mais utilizar a técnica de NAT que eu já tinha explicado anteriormente para vocês. Tá? Então, ali embaixo, aqui nessa figura, eu coloquei só para fins de curiosidade. Imaginem que com IPv4 a gente tem mais ou menos, né, aproximadamente o quê? 4 bilhões de endereços IPv4, né, possíveis, disponíveis, né? E já no IPv6, com 128 bits, a gente tem 341 decilhões de endereços. Então, vocês conseguem imaginar, conceber o que são 341 decilhões? Então, essa questão aí eu vou deixar para que vocês pesquisem e vocês tragam no próximo encontro ao vivo. Eu quero que vocês digam para mim no próximo encontro ao vivo o que representa 341 decilhões de endereços. O que eu quero que vocês façam? Que vocês façam uma comparação. Ah, professor, imagina que um decilhão equivale a tantos grãos de areia. Imagina que 341 decilhões equivalem a tantos grãos de areia, né? Quero que vocês tragam alguma informação que vocês tenham pesquisado para que a gente possa se localizar, né, na ideia de grandeza, né, dessa quantidade de endereços que o IPv6 ele dispõe. Então aqui, como eu tinha dito para vocês, é o cabeçalho de um protocolo IPv6, né? Então ele é muito menor, é muito mais simplificado que o IPv4, e isso otimiza, né, a utilização desse protocolo. Então aqui eu coloquei para vocês alguns dos campos, né, mais significativos no IPv6. Então percebam que está errado aqui, né? Tá IPv4, depois eu vou corrigir no slide, eu vou colocar atualizado para vocês lá nos slides. Não é IPv4 e sim IPv6, é um erro de digitação aqui nesse slide. Então ele também tem um campo de versão, né? Ele tem o campo de limite de saltos, TTL, e ele também tem os campos de origem e destino, tá? Que aqui também está errado, tá como IPv4 e IPv6.
E percebam que ele tem 128 bits, diferentemente dos 32 bits lá do IPv4. Tá, pessoal? Bom, então, o pacote IPv4, ele tem vários campos, né? Conforme eu já expliquei para vocês, são importantes também. E uma observação importante é que o IPv4, ao contrário do IPv4, né, o IPv6 ele não fragmenta pacotes, tá, nos roteadores, tá? Então os roteadores eles não fragmentam pacotes que nem eu tinha explicado para vocês lá no IPv4. Continuando, então, como um host ele realiza o roteamento, né? Como que ele faz o roteamento? Então, basicamente, a decisão do encaminhamento de um host, ele faz da seguinte forma, né? Os pacotes são sempre criados na origem, tá? Cada dispositivo de host, ele cria uma tabela de roteamento própria, né? Daquele equipamento. E aí o host, ele envia os pacotes da seguinte maneira, tá? Então, se ele está enviando um pacote para ele próprio, tá? Esse pacote ele vai ir com o endereço 127.0.0.1 no IPv4. Ou no IPv6, né? 2 pontos e 1. Tá? Então, esses dois endereços aí significam que ele está enviando um pacote para ele mesmo. Tá? A gente chama isso de loopback, tá? O endereço local, né? Então, endereço de loopback, tá? Para hosts locais, né? O destino, né? Ele tá na mesma LAN, ou seja, na mesma rede local, né? E já para hosts remotos, né? Quer dizer que esses dispositivos eles não estão na mesma LAN. Então isso aí eu vou explicar na sequência para vocês como que funciona o roteamento nessas três situações, né? Quando ele está enviando um pacote para ele mesmo, quando ele está enviando um pacote numa rede local, né? Ou seja, computadores que estão na mesma rede dele, ou quando ele está enviando um pacote para uma rede remota, né? Ou seja, que está fora daquela rede local, conforme eu coloquei aqui nessa figura para vocês. Tá? Bom, então, como que ele faz o roteamento, então, quando o destino é local ou remoto, tá? Então, qual é o método de determinação? No IPv4, a fonte usa o próprio endereço IP e a máscara de subrede, juntamente com o endereço de IP de destino para fazer esse roteamento. Tá? No IPv6, a fonte, né, ou seja, o computador de origem, ele utiliza o endereço de rede e o prefixo anunciados pelo roteador local. Tá? Então essa é a primeira distinção que tem que fazer. O tráfego local é despejado da interface do host, ou seja, da placa de rede do host, a ser tratado como um dispositivo intermediário. E o tráfego remoto é encaminhado diretamente para o gateway padrão da rede. Tá? O que significa isso, pessoal? Quando a gente está roteando um pacote, tá, numa rede local, tá, esse pacote, então, ele vai ser despejado, né, enviado para a placa de rede do host que vai tratar o dispositivo intermediário. Agora, se a gente está fazendo uma comunicação, né, quando a gente está mandando um pacote para uma rede remota, então esse pacote ele tem que ir para uma máquina que a gente chama de gateway, tá? Então, o que é o gateway? O gateway é aquela máquina ou aquele roteador numa rede local que vai receber aquele pacote para encaminhar para uma rede remota. Geralmente, os gateways de uma rede, eles utilizam os primeiros endereços, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar aqui que a gente tem uma rede 92.68.10. alguma coisa, né? Geralmente, o gateway da rede, nesse caso aqui, por exemplo, a gente atribuiria ao roteador ou o computador que está fazendo o roteamento, né, o endereço 92.68.10.1. Então, o que é isso? É a gente ter um gateway que nessa figura aqui é um roteador, ou poderia ser uma máquina também, que poderia estar fazendo roteamento. E aí, quando a gente quer fazer uma comunicação remota, então esse pacote ele vai ser direcionado para o gateway, e aí o gateway é que vai enviar esse pacote para a rede externa. Então é isso que eu estou explicando aqui para vocês.
Gateway padrão, então. Um roteador ou um switch da camada 3 pode ser um gateway padrão, tá? Ou um computador também, né? Com um exemplo, né? Um computador com um servidor Linux, por exemplo, instalado, pode ser um gateway na rede também. Ou um servidor com um Windows Server instalado também pode ser um gateway na rede, tá? Ou também até um sistema operacional convencional, né? Um Windows 10 da vida também pode ser utilizado como um gateway, tá? Então não é só roteador ou só switch na camada 3. Só para ficar registrado isso, tá, pessoal? Então, recursos de um gateway padrão, então, tá? Ele deve ter um endereço IP no mesmo intervalo do restante dos computadores da rede LAN, tá? E ele tem que poder aceitar dados da LAN e tem que ser capaz de encaminhar esse tráfego para fora da rede LAN. Então ele pode rotear para outras redes. Para que isso aconteça, pessoal, se um dispositivo não tiver um gateway padrão ou um gateway padrão incorreto, então o tráfego para redes externas não vai ser possível. Então, geralmente, nessa estrutura aqui que eu apresentei para vocês nessa figura, esse gateway padrão, ou esse roteador, né, basicamente ele vai ter duas interfaces de rede. Ele vai ter uma interface de rede para ele se comunicar com os endereços de IP locais, que é o 9268.10.0, e ele vai ter que ter uma outra interface de rede, uma outra placa de rede que ele vai estar conectado, por exemplo, com um provedor de internet, né? Um ISP, né? Que com certeza ele vai ter um IP real, né? Um IP que ele possa trafegar informações na internet, por exemplo. Tá, pessoal? Continuando. Então, um host é roteado para o gateway padrão, né? Então, sempre que você está enviando um pacote de um host comum, então ele precisa de um gateway padrão, que é a máquina que tem aquela comunicação com a rede local e também tem uma comunicação com a internet, com a rede remota. Então, o host ele saberá o gateway padrão estaticamente ou por meio de DHCP. Tá? O que é o DHCP? O DHCP é o protocolo que faz o envio dinâmico de endereços IP para uma interface de rede, né, de uma máquina, de um host na rede. Tá? Então, ou o gateway padrão dentro de uma rede local, ele vai ser colocado estaticamente, ou seja, você vai entrar na placa de rede, vai setar lá o endereço do gateway padrão, ou esse gateway padrão vai ser configurado num servidor DHCP e esse servidor DHCP ele vai atribuir dinamicamente para as outras máquinas na rede, tá? O IPv6 ele envia então através de uma solicitação de roteador, que a gente chama de IRS, ou pode ser configurado manualmente também, da mesma forma que o IPv4, tá? Então, esse gateway padrão então ele vai ele é uma rota estática, né? Ele vai ter uma rota estática que vai se utilizar da rota do último recurso da tabela de roteamento. Ele dispõe de uma rota estática, né? E todos os dispositivos dentro dessa rede local vão precisar de um gateway, de um gateway, né? Do roteador, se for necessário o envio de algum pacote para a rede externa. Então aqui nessa figura eu coloquei para vocês, imagine, isso aqui é uma rede local, né? Essa rede local tem IPs não válidos, né? Que são usados para rede local. E à medida que essas máquinas que estão nessa rede local, se elas quiserem ter acesso à internet ou se comunicar com redes externas, elas vão precisar de um gateway padrão, né? Que é um equipamento que vai ter um IP local para poder se comunicar com essas máquinas e também um IP, né, dedicado, né, que ele possa se comunicar com redes externas. Aqui nesse slide eu coloquei um exemplo de tabela de roteamento, então aqui para vocês, tá? No Windows, aqui tá grafado errado, depois eu vou corrigir no slide para vocês. Então, no Windows a gente pode, por exemplo, abrir o prompt de comando e digitar o comando netstat espaço "-r", tá? E aí vai aparecer para vocês a tabela de roteamento, tá? No Windows. Então perceba que vocês abram lá o prompt de comando do Windows, né? E digitem o comando netstat espaço "-r", e ele vai aparecer a tabela de roteamento para vocês, tá?
é bem fácil de visualizar isso então em equipamentos Windows, né? Então agora eu vou falar um pouco sobre roteamento para vocês, uma introdução sobre roteamento, tá? Então, o que acontece quando o roteador recebe então um quadro, né, de um dispositivo host, né? Quando ele vem lá da camada de enlace, quando vem um quadro, né? Como que acontece o roteamento, né? Então, basicamente, o que acontece é que esse computador, ele, no momento que ele vai enviar um pacote, né? Esse pacote ele vai ser examinado, né, pelo roteador, né? E aí ele vai entrar, ele vai examinar o destino, o endereço de destino, né, para o qual aquele pacote tem que ser enviado. Na sequência, então, o roteador ele vai verificar a tabela de roteamento, tá? As entradas que tem na tabela de roteamento para verificar qual é a melhor rota que ele vai enviar aquele pacote, tá? E na sequência, então, o terceiro passo, esse roteador vai encapsular esse pacote, tá? E para que esse pacote ele possa ser enviado para o próximo roteador na rede, né? Que por sua vez vai pegar esse pacote, verificar a melhor rota e encapsular e enviar para outro roteador e assim sucessivamente até chegar no host de destino, tá? Então, basicamente, quando você está enviando um pacote, esse pacote vai para um roteador, o roteador vai verificar o endereço de origem, o endereço de destino, vai verificar a tabela de roteamento para verificar qual é o próximo roteador, né, mais próximo que tem, e aí esse pacote vai ser enviado. Ao chegar no próximo roteador, ele vai fazer a mesma inspeção, a mesma verificação, e vai encaminhar, né, para a melhor rota possível ali até chegar no equipamento de destino. Então, basicamente, o roteamento ele funciona dessa forma. Sumariamente, ele funciona dessa forma. Há 3 tipos de rotas na tabela de roteamento do roteador. Então, ele tem uma conexão direta, que são rotas que são adicionadas automaticamente pelo roteador, desde que a interface esteja ativa e tenha algum tipo de endereçamento. A segunda forma de roteamento, então, é o roteamento, o segundo tipo de tabela, né, de rota, né, é a remota, né. Essas são rotas em que o roteador não tem conexão direta e ele vai aprender, né, ou seja, pode ser aprendido. Essa rota remota, então, ela pode ser manualmente, né, ou uma rota estática, que eu já tinha explicado para vocês, ou dinamicamente quando você usa um protocolo de roteamento que vai compartilhar informações com outros roteadores, e aí eles vão aprender essas rotas dinamicamente, tá? E a terceira modalidade, né, o terceiro tipo de rota é a rota padrão, né, que encaminha todo o tráfego para uma direção específica quando não houver correspondência na tabela de roteamento. Então, o que ele vai fazer a rota padrão? Ele vai encaminhar todo esse tráfego para uma direção específica, né? Quando ele não encontra lá na tabela de roteamento. Então, basicamente, são esses 3 tipos de rotas que nós temos. A direta, o remoto e a rota padrão. O roteamento estático, né? Então, quais são as características, então, de uma rota estática, né? Ele deve ser configurado manualmente, deve ser ajustado manualmente pelo administrador da rede, quando tiver algum tipo de alteração. Então, é um tipo de roteamento que vai dar mais trabalho, né, para o administrador de rede, porque ele vai ter que definir constantemente no roteador quais são as rotas que ele quer que esses pacotes que trafegam na rede dele tem que ir, né? É um tipo de roteamento estático mais utilizado para pequenas redes, tá? Muitas vezes usado em conjunto com o protocolo de roteamento dinâmico para configurar a rota padrão, tá? Então, às vezes se utilizam protocolos de roteamento dinâmico para se resolver essa questão de você ter que estar ajustando manualmente as rotas. Então, aqui eu coloquei um exemplo, né, quando você configura uma rota estática, né, no roteador, né, isso acaba gerando alguns problemas, que, por exemplo, aqui nessa figura, né, imagina que você configurou uma rota estática do roteador R1 para o roteador R2 e que por algum motivo o R2 ele falhou, ele ficou offline. Você vai ter um problema, né? Então, nesse caso, é importante você ter
uma rota dinâmica, né, também configurada, porque em caso de erro daquele roteador R2, você pode enviar para outros roteadores, né, e esse pacote não seja perdido. Roteamento dinâmico, então, as rotas dinâmicas, elas descobrem redes remotas, mantêm informações de roteamento atualizadas e escolhem o melhor caminho para uma rota de destino, tá? Então, sempre se procura novos caminhos ou melhores caminhos, né? Sempre que tiver algum tipo de problema na rede. Então, conforme eu tinha explicado no slide anterior para vocês, né? Sempre que ocorreu, por exemplo, um problema no roteador, essa rota dinâmica vai procurar encontrar outros roteadores que estão disponíveis. Mesmo que não sejam os menores caminhos, mas são caminhos ainda assim que podem ser utilizados para que o pacote chegue no equipamento de destino. Então, como que a gente pode verificar, né, uma tabela de roteamento, tá? A gente pode usar, por exemplo, o comando show IP route, tá? E percebam que ele vai aparecer algumas opções, como o L, que é o endereço IP da interface local, o C, que é uma rede diretamente conectada, o S, que é uma rota estática, né, que foi definida manualmente, e também os protocolos ali, o ASPF e o AGRP, tá? São exemplos de protocolos de roteamento também. Então, basicamente, né, num roteador, a gente pode verificar as rotas por meio desse comando show IP route. Eu coloquei algumas atividades para vocês realizarem sobre a camada de rede. São apenas 5 atividades. Eu espero que vocês pesquisem, façam a leitura do material, dos livros, assistam a videoaula e tentem responder essas perguntas. A gente vai tentar discutir essas perguntas e também essa aula sobre a camada de rede, né, no nosso próximo encontro ao vivo. Acredito que era isso que eu tinha para passar para vocês hoje sobre a camada de rede. Um abraço e até a próxima aula.